é a comunidade o chão da nossa vida, né? Algumas pessoas têm a oportunidade de viver na comunidade em muitas ações, mas outras vão simplesmente para a celebração ou para as missas. Mas é a comunidade o ponto de apoio daquela pessoa que é batizada, daquela pessoa que é convertida. Então nós somos levados pela ação do Espírito Santo a ter uma vida comunitária. E dentro dessa vida comunitária, ali, naquele chão, nós somos direcionados pela igreja. A igreja nos direciona. Antigamente se usava muito o termo direção espiritual. Mas a direção espiritual, para muitas pessoas, e até ainda hoje é assim, é algo individual. Parece que a gente está muito voltada à pessoa que vai conversar com o padre, a pessoa que se confessa e que está ali recebendo aconselhamento. Sim, isso também é direção espiritual. Mas a direção espiritual que a igreja exerce no mundo inteiro é a direção pastoral das pessoas. É dita a direção pastoral das almas. Ou seja, a direção que a igreja nos propõe para não sairmos do caminho de Jesus Cristo. Então todos nós, depois de convertidos, batizados, somos agora conduzidos pela igreja em suas diversas ações. E essas ações da igreja chamam-se pastoral. O Papa Francisco tem uma frase muito bonita, em que ele diz que a igreja, que a pastoral é o exercício da maternidade da igreja. A igreja é mãe, e ao exercitar a sua maternidade, a igreja faz pastoral. Então, o que é a pastoral? A pastoral é a condução de uma porção do povo de Deus. Ou, em linhas gerais, a pastoral é a condução de todo o rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que começa essa pastoral? Onde é que isso termina? Veja só, a nossa igreja é católica. A palavra católica significa no mundo inteiro, ou universal. Então, quem é o nosso pastor aqui visível na terra? É o Papa. O Papa Francisco é para nós o nosso pastor visível. Ele também é ovelha de Cristo, sim, mas aqui ele exerce o ministério de pontífice, aquele que cria a ponte entre Deus e os homens. E ele tem esse papel bonito de conduzir a igreja no mundo inteiro. Essa condução do Papa é pastoral feita pelo Papa. Então, quando o Papa quer dar algumas linhas gerais sobre a evangelização, sobre determinadas situações sociais que a igreja vive e enfrenta, o Papa faz pastoral. Então ele escreve um documento. Ou ele lança uma carta, que é chamada de encíclica, ou lança um documento da igreja, que também é tido como encíclica muitas vezes, uma exortação apostólica, mas sempre na perspectiva de direcionar as pessoas. Por que eu estou te dizendo isso hoje, meu irmão e minha irmã? Preste bem atenção. Fora do corpo da igreja, nós não somos direcionados pastoralmente. A direção pastoral é necessária para a condução, para permanecer na salvação. Sim, Jesus é o único libertador. Ele é o salvador do mundo, libertador da humanidade. No entanto, esse Jesus nos coloca na vida da igreja, na vida da comunidade. E agora, dentro da comunidade, nós somos direcionados pela igreja. E começa do alto, no sentido hierárquico da igreja, que é o Papa. Então ele propõe, ele coloca a sua visão pastoral, ele coloca as necessidades pastorais para os seus bispos no mundo inteiro. O que são os bispos? São pessoas que auxiliam o Papa no seu ministério. Também eles são homens que receberam de Deus a missão apostólica. Em linhas gerais, o bispo é um apóstolo. É o apóstolo que recebe para tomar conta, para pastorear uma porção do povo de Deus. Enquanto o Papa é o pastor universal, ou seja, o pastor de toda a igreja no mundo inteiro, o bispo é pastor de uma determinada localidade. Por exemplo, Diocese de Amargosa, Dom Valdemir é bispo de 36, 37 paróquias. Aqui nós somos guiados pastoralmente por esse bispo.
Mas esse bispo, ele não está sozinho. Ele é conduzido pelo ministério do Papa e ele conduz o ministério dos padres, para que você entenda agora como é que começa a coisa na vida pastoral. O Papa, o bispo e o padre da nossa paróquia. Então, há uma ligação na nossa igreja íntima, de continuidade, de integração. O padre não faz aquilo que ele quer. O bispo não faz aquilo que ele acha. Mas faz em comunhão com o Papa, em comunhão com o bispo, o padre exerce o seu ministério na paróquia. E o que é que essa coisa toda significa? Isso é pastoral. Pastoral vem da palavra pastor. Pastor é aquele que leva as ovelhas para alimentar. Em outras palavras, leva a ovelha para as pastagens, como nos diz o Salmo 23. Então nós somos conduzidos por esses pastores, o Papa, o Bispo e o Padre. Eles exercem em seus ministérios a função pastoral. Segundo o Concílio Vaticano II, a pastoral consiste em se debruçar sobre as aspirações e angústia dos homens e mulheres do tempo atual. Ou seja, o Papa, o Bispo e o Padre, ele vê a necessidade da igreja, ele vê a necessidade do seu povo, o sofrimento, as angústias que ele está passando, e agora eles são inspirados pelo Espírito Santo a guiar estas pessoas por meio da pastoral. Para que a gente compreenda o que é um grupo de pastoral, primeiro a gente precisa entender o que é pastoral no seu sentido amplo. Pastoral é toda a ação da igreja em prol da humanidade. Então aquilo tudo que a igreja faz por nós, a evangelização no mundo inteiro, os documentos de orientação, a moral conduzida pela igreja, as suas reflexões profundas sobre a vida em sociedade, sobre a vida em comunidade, tudo isso é ação pastoral da igreja. No entanto, ainda se faz necessário, apesar dessa pastoral geral que nós temos, que é chamada pastoral universal, feita pelo Papa, pelo Bispo e pelo Padre, nós temos também nas comunidades e na paróquia, de um modo específico, grupos chamados grupos pastorais. Conhecido nosso. Por exemplo, pastoral familiar, você já ouviu falar. A pastoral da catequese, a pastoral da juventude, né? Nós temos aí a pastoral do dízimo. Então, dentre todas as necessidades que surgem na igreja, a igreja dá uma resposta pastoral para aquela situação. Então, surgiu a necessidade da sustentabilidade da igreja, de sustentar a igreja por meios materiais. Qual é a pastoral que a igreja cria e propõe? A pastoral do dízimo. Surgiu crises na família. Qual é a igreja? O que é que a igreja propõe como pastoral e direcionamento dessas pessoas? A pastoral familiar. Né? Nós temos aí grandes dificuldades na evangelização dos jovens, e não é da agora. Então o que é que a igreja propõe? A pastoral da juventude. Dentro dessa pastoral da juventude existem muitos outros setores que também se referem à juventude. Mas aqui, para que a gente compreenda, a pastoral da criança, por exemplo, houve uma época, hoje não, que a pastoral da criança, de uma certa forma, ela está ganhando espaço novamente, mas há tempos atrás, a pastoral da criança salvou muitas vidas, muitas crianças. No tempo da fome, no tempo da desnutrição, a pastoral da criança fazia remédio para essas crianças, porções de alimentação. Então a pastoral da criança, muito mais só do que rezar com essas crianças e estas mães, elas faziam também a salvação da vida de muitas crianças desnutridas. Talvez você que está me escutando tenha conhecido ou conheça alguma criança que foi salva por conta da pastoral da criança. Então, o que é a pastoral nesse sentido? É uma resposta a uma necessidade, né? Existe ali a necessidade, seja da juventude, da criança, do idoso, pastoral do idoso, da saúde, pastoral da saúde. Então, tudo isso está dentro de um grande organismo, vamos dizer assim, pastoral. A pastoral é única, é a pastoral de Jesus. É a condução da salvação das pessoas. É a condução das pessoas para o caminho contínuo da salvação. Mas dentro dessa condução,
existem necessidades particulares que são respondidas com estes grupos de pastoral. Eu espero não ter falado muito, mas para que você compreenda, às vezes você está na igreja, ouve os avisos e não entende o que está acontecendo. Pastoral é o exercício da maternidade da igreja, disse o Papa Francisco. Então, agora você compreenda bem qual é o teu lugar na comunidade, qual é o teu papel dentro da tua localidade, dentro do lugar onde você vive. Você também está para ser conduzido pela igreja a continuar firme no caminho da salvação. Então, o fato de você já estar na comunidade, de frequentar a celebração, de participar dos círculos bíblicos, tudo isso já é condução da tua vida nesse caminho único que é nosso Senhor Jesus Cristo. E aqueles que estão fora, como é que ficam? Precisa entrar na dinâmica. Aqueles que estão fora da pastoral, que estão fora da comunidade, eles encontram maiores obstáculos na sua vida. Eles encontram maiores dificuldades na sua vida. Por exemplo, uma família que está numa crise de separação, de divórcio, alguma coisa nesse sentido, quando ela tem um apoio pastoral, ela pode ser resgatada. Ela pode mudar. Quando a família recebe na sua casa, em meio a uma crise, a visita do círculo bíblico, a visita da pastoral familiar, esta família ganha novo sentido se ela se abrir à ação de Deus. Então a pastoral está, meus irmãos e minhas irmãs, para nos conduzir neste caminho que nosso Senhor deixou para nós.